A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o hino da harpa cristã, 469. Os irmãos que sabem cantam, os que não sabem aprendem, né? Hino 469. Encontraram, queridos? Diz assim, ó: quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir a me chamar. Oh, que música suave há de ser para mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Queridos, por gentileza, você que trouxe sua Bíblia, abra comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Nós continuamos com o estudo chamado Semeadura Profética Perfeita, hoje parte 10, e vamos continuar ali da onde nós estávamos falando semana passada. Gênesis capítulo 1, queridos, lá no começo da Bíblia, né? Versículo 28. Glória a Deus pela sua vida, que está aqui. Daqui a pouco nós vamos orar e vamos sair daqui diferentes, com certeza. Encontraram, amados? O versículo é o 28, tá? Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, para Adão e Eva, né? Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, ou dominai-a, ou coisa tremenda, irmãos. Dominai sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Queridos, veja só que o mundo visível estava sujeito a Adão e Eva. Deus invisível estava governando o mundo visível através da vida de Adão e Eva. Então Adão e Eva tinham comunhão com Deus. Então Deus deu o governo da terra para Adão e Eva. Tudo estava debaixo do seu domínio. Então Deus criou o mundo de tal maneira, amados, que tudo tem ouvidos. Se Adão e Eva, ele mandava, tudo tinha que ter ouvidos para obedecer. Aqui está a semeadura profética perfeita, amados. Deus colocou a capacidade de ouvir e se submeter. Quando Adão e Eva falavam com os animais, eles obedeciam. E aqui fala com tudo que se move: bactérias, fungos, circunstâncias, ventos. Tudo tem ouvidos para ouvir e obedecer. Quando Adão e Eva pecaram, amados, eles perderam o domínio, não é? E passaram a ser dominados.
Ao invés deles dominar os problemas, quem que dominava? Eram os problemas. Ao invés de Adão e Eva mandar nos animais, porque era assim, Adão cuidava da Eva e eles cuidavam dos animais. Veio uma serpente, falou com a Eva e o animal mandou neles. Então, ao invés deles governar, eles foram governados. Em vez deles mandar, eles foram mandados. Então eles perderam a autoridade. Mas Jesus Cristo vem na cruz, toma a autoridade. Ele diz lá em Mateus 28:16: toda a autoridade, todo o poder foi dado nos céus e na terra. Amém, amados? Ele pega essa autoridade e derrama sobre mim e você. Então aquilo que Adão perdeu, que era o domínio, nos foi dado como igreja. Irmãos, tudo está debaixo do seu domínio. Efésios 1:22, está lá? Domínio. As doenças estão debaixo do seu domínio. A tua carne está debaixo do seu domínio. A crise, a dívida, todo o mal deve obediência à oração daquele que anda com o Senhor. Quem é o nosso exemplo, irmãos? O Senhor Jesus Cristo, certo? E ele sempre, quando estava aqui, ele nunca foi dominado, ele sempre dominou. Saul não dominou, foi dominado. Adão e Eva não dominaram, eles pecaram, irmãos. Deus mandou eles dominar, eles não dominaram, foram dominados. Mas Jesus não, ele dominava. Olha como diz em Lucas 4:39, que a sogra de Pedro estava com febre. E Jesus chegou e repreendeu a febre, e a febre saiu. A febre tem ouvidos e obedece. Como é que a febre obedeceu e saiu? Porque tudo tem ouvidos espirituais para obedecer. Como é que Jesus falou com a febre e a febre escutou, irmãos? Porque Deus deu o domínio. Você veja lá em Marcos 4, 39 e 40, que Jesus chega para as ondas, fala com as ondas, fala com os ventos, e eles obedecem. Então as ondas e os ventos têm ouvidos. Se vier um furacão, um tufão, vocês já viram aquele vídeo lá dos irmãos orando, e vem vindo um furacão, eles oram, dissolve, desaparece. Porque o cristão precisa, irmãos, andando com Deus, descobrir que o domínio não está com o diabo. O domínio está com Deus através da igreja. O Salmo 62 diz que todo o poder pertence a Deus. Agora, você sabe como é que o poder de Deus é liberado, irmãos? O poder de Deus é liberado através da nossa autoridade. Deus nos deu autoridade. Quando você diz assim, em nome de Jesus, aí o poder de Deus se move. Porque Deus escolheu assim. Efésios 3:10 diz que Deus escolheu operar através da igreja. Então, antes da queda, Adão e Eva sabiam que tudo era sujeito à palavra. Porque a palavra é Jesus. A palavra estava no início, a palavra é Deus. Em Apocalipse 19:13 diz que o nome de Jesus é a palavra de Deus. Então, a palavra é Jesus. Adão e Eva sabiam, quando eles estavam debaixo da palavra de Deus, eles sabiam que tudo obedecia à palavra deles. Mas quando eles saíram debaixo da palavra de Deus, a palavra deles já não valia nada. Eles falavam, não acontecia nada. Então, antes da queda, Adão e Eva sabiam que tudo era sujeito à palavra de Deus neles e através deles. Deus governava através da vida de Adão e Eva. Tudo era sujeito e não ameaçava. Adão e Eva não tinham preocupação, não tinha medo, não tinha doença, não tinha angústia, não tinha pesadelo, não tinha dívida, não tinha desemprego, nada disso. Eles não eram ameaçados porque eles estavam no governo, eles estavam no comando. Por isso, quando Deus enviou Moisés, ele disse: Moisés, eu vi você no comando, como Deus da situação. Que está dizendo, irmãos, que nós, como filhos de Deus, temos autoridade, mas isso só é revelado aos poucos. Você sabe, irmãos, que eu contei para vocês outro dia de uma senhora de 90 e poucos anos. Fui conversar com ela e perguntei para ela: se a senhora partisse agora e fosse para o céu, por que você acha que Deus iria abrir a porta do céu para a senhora? Aí ela disse assim: mas aí seria muita sacanagem. Ela falou: depois de todo o bem que eu fiz, eu não ir para o céu? Eu falei para ela: minha senhora, ninguém é salvo pelas obras. Nós somos salvos por Cristo, pela obediência de Cristo. O sangue dele nos salvou de graça, é um presente. Ela falou: eu sei, mas eu fiz muitas boas obras. Então ela ficou 80 e poucos anos na igreja e não entendeu nada. Sabe por quê, amados? Porque a carne, ela tem um véu. 2 Coríntios 3,16 diz assim que tem um véu, que quando nós lemos a Bíblia nós não entendemos. Em João 7,17 diz assim: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, entenderá. A Bíblia é como um livro selado, irmãos.
A pessoa entra na igreja, volta para casa. Entra na igreja, volta para casa. Entra na igreja, volta para casa. Mas ela não entende. Aquilo é como um livro selado, irmãos. O dia que ela fala assim, eu quero viver para Deus, eu quero praticar essa palavra, a palavra vai ser revelada para ela. Por que você fala tantas coisas, irmão, no púlpito, e as pessoas não entendem e continuam fazendo? Porque elas estão cegas, elas não conseguem ver. Elas não entendem. A Bíblia diz que quando alguém ouve a palavra de Deus e não entende, as aves do céu vêm, tira e leva a semente. Queridos, é uma coisa tremenda o mistério da palavra, ela é espírito. Lá em João 6,63, que a palavra de Deus é espírito. Então, a tendência, irmãos, de 100 pessoas, uma vai entender e praticar a palavra. A grande maioria não tem entendimento e vai continuar fazendo as mesmas coisas, mas esperando a bênção. Entende? Sem se entregar para Deus, sem se comprometer com Deus, sem renunciar ao pecado, mas vai estar ali, trabalhando para Deus para receber a bênção. Só isso. Mas eles não alcançam o entendimento. Por quê, irmãos? A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 3,23 diz que o salário do pecado é a morte. Você sabe o que é morte, irmãos? Assim que Adão e Eva pecaram, eles tiveram medo. Antes eles tinham fé, alegria, paz, agora eles tinham medo. A morte espiritual é medo, dúvida, ignorância, incredulidade, falta de ânimo para ler a Bíblia, falta de ânimo para renunciar ao pecado. Isso é morte. Mas a palavra de Deus, ela vivifica aquele que crê. Por exemplo, a palavra de Deus, irmão, ela é pregada, tem umas pessoas assim. Aquele que tem o coração sincero, a palavra vivifica, ou seja, transforma, muda. E a pessoa que não é sincera, ela sai da igreja com novas informações. Só. Sabe que são informações assim, entra por um ouvido e sai pelo outro. É apenas alma. Mas quando eu me humilho diante dessa palavra e diz, Senhor, revela essa palavra para mim, eu quero praticar, eu quero agradar o Senhor, aí o Senhor revela a palavra. Diz que Paulo estava pregando na cidade de Tiatira, tinha uma multidão lá, e diz que Deus abriu os ouvidos de Lídia para que ela ouvisse e entendesse. Você já notou, irmãos, que a pessoa, às vezes, ela está tanto tempo dentro da igreja e ela não consegue praticar a vontade de Deus, ela não consegue sair daquela vidinha, parece que ela está girando em círculo no deserto, passa semana, porque ela não consegue entender, porque a Bíblia, irmãos, é algo que a nossa mente não entende, é algo que Deus revela no nosso espírito. Por isso tem pessoa que é tão inteligente, irmão, ele é inteligente, mas ele não consegue entender a Bíblia, porque a Bíblia é um mistério que Deus esconde dos soberbos e revela aos humildes. Então a morte é o medo. Adão e Eva, que estavam no comando, agora estavam com medo. Eles estavam vendo, porque é assim, irmãos, quando Adão e Eva estavam debaixo da palavra, eles viam que eles estavam no comando, que Deus estava com eles. Eles sentiam assim, Deus está conosco, eu posso. Quando Adão e Eva pecaram, eles sentiram assim, nós somos fracos, nós não podemos, Deus não está conosco, nós estamos sozinhos, nós estamos em perigo. Olha o que aconteceu. Porque eles se afastaram da palavra, eles se sentiram fracos. Agora eles percebiam as coisas através da ótica do inimigo. Ou seja, quando Adão e Eva ouviram a serpente, a partir dali, eles vão ver as coisas segundo a ótica da serpente. Eles já não se veem mais fortes, eles se veem fracos. Eles já não se veem mais capazes, eles se veem incapazes. Por isso, queridos, quando Deus muda a nossa vida, nós nos vemos prósperos, saudáveis e cheios do Espírito Santo. Não é só informação, nós conseguimos ver. Irmãos, a Bíblia não pode ser informação, tem que ser revelação. Ser ao que você vê no Espírito, que te é revelado. Quando você vê essas realidades, você tem fé no que você fala, e aquilo obedece. Peça para o Senhor, revela para mim a tua palavra, Senhor. Revela para mim, Senhor, eu não quero perecer por falta de entendimento. Você já pensou, irmãos, quantas pessoas chegam lá e ouvem do Senhor, apartai-vos de mim porque eu não te conheço?
Mas Senhor, eu preguei no seu templo, eu vivia lá, não te conheço. Porque a pessoa quando chega lá é muito tarde, mas nós ainda estamos vivos, ainda dá para nós acordarmos. Então eles se viam separados de Deus, escravos do pecado. Eles se viam assim: isso é mais forte do que eu, esse sentimento é mais forte do que eu não consigo vencer. Eu sou fraco, eu sou burro, eu sou feio, eu não consigo. Tudo isso são fortalezas que o inimigo colocou. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 3 ao 5, diz que o diabo colocou uma fortaleza, um capacete no homem, que cria imaginações, e programou a mente do homem, para ele pensar que ele não consegue, que tudo é difícil e impossível. Agora, quando o Senhor renova a nossa mente, Ele formata, Ele tira todo aquele vírus, todo aquele ponto de vista, Ele tira. Quando Deus renova a nossa mente, a Bíblia diz, Romanos 12, 1 e 2, que se Deus renovar a nossa mente pela palavra, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas antes de Deus renovar a nossa mente, a gente come o pão que o diabo amassou. Sofre, 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 sofre. O meu povo perece por quê? Por falta de entendimento. Oséias 4:6. Por isso nós precisamos do entendimento e da sabedoria mais do que tudo. Provérbios diz assim: olha, sobre tudo que você tem que buscar, busca o entendimento, o conhecimento. Mas não estou dizendo conhecimento intelectual, eu estou dizendo conhecimento espiritual. À medida que Deus começa a renovar a sua mente, você começa a se sentir forte. Você começa a sentir que Deus está com você. O que é a fé? É crer que Deus existe e que Ele se move quando você ora. Hebreus 11:6. A fé, você não vê Deus longe, você vê Deus com você. E na fé você crê que você pode mandar na doença, amém, amados? Na dívida, no pecado, no vício, que isso está sob sua autoridade. Lucas 10, 19 e 20. Tudo isso está debaixo da tua autoridade. Você manda, mas isso é assim, irmãos. Você só manda quando você é iluminado pela palavra de Deus. Porque senão é mandado, é sujeito. Lamenta, chora, reclama, mas não consegue sair do cativeiro. Porque esse cativeiro você sai pela fé. E a fé é a certeza. O que vemos é que o inimigo fez o homem escravo, mas em Cristo nós somos fortes. A Bíblia diz em Hebreus 2:8 que Deus sujeitou todas as coisas, Ele colocou tudo debaixo do nosso domínio. Hebreus 2:8. Efésios 1, 22, 23 diz que Jesus colocou tudo debaixo dos nossos pés. Então lá na cruz Jesus quebrou o poder do diabo, aniquilou a zero, expôs ele à vergonha. Agora ele não quer que você saiba, porque ele sabe. O diabo sabe que você tem autoridade, mas ele não quer que você saiba. Por isso ele diz: não, você é fraco, você é pecador, você é indigno, você não consegue, você é burro. E a pessoa fica na cartilha do diabo. Mas quando Deus ilumina, ela descobre que ela é próspera, saudável e cheia do Espírito Santo. Aí ela vai começar a retirar tudo aquilo que o diabo colocou. Porque Deus não criou o homem lá no jardim do Éden endividado, nem doente e nem escravo do pecado. Essas coisas vieram depois que Adão e Eva caíram, amém, irmãos? E essas coisas Jesus tirou, Ele levou na cruz, não levou? Jesus na cruz levou a angústia, tudo que tira a paz, levou o pecado, o domínio do pecado, levou as doenças, as dívidas, Ele levou. Por que Ele levou, irmãos? Para que eu e você sejamos livres. Em Mateus 28:16, Jesus diz assim: ó, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Irmão, é fácil crer que Deus tem poder lá no céu, que Ele manda nos anjos, nos querubins, é fácil. Agora você crer que Deus tem todo o poder na terra, em cada molécula. Jesus tem domínio sobre cada ferida, cada infecção, cada tumor. Ele tem autoridade sobre tudo, 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 tudo. Isso inclui o que você está passando. Jesus tem autoridade, Ele tem poder, irmãos. E Ele flui através da nossa fé,
que crê no coração, porque anda com Deus e que fala com a sua boca. Ali é uma semente que vai germinar e no tempo certo vai aparecer no visível. A Bíblia diz, amados, em Isaías 43:13: operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir Deus, amém? E Deus é liberado através da nossa oração. Em Isaías 46:3 diz assim: mostre alguém que seja igual a mim, mostre um rival à minha altura. Não tem. Mas o diabo, ele é frágil, tudo que ele faz é imperfeito. Ele coloca um vício, o vício é fraco, você é forte. Ele coloca uma doença, você é forte, a doença é fraca. Deus coloca uma dívida, você é próspero, a dívida é fraca. Tudo que o diabo faz é imperfeito. Tudo que o diabo faz está sob o seu domínio. Mas isso só vai entender aos poucos, irmãos. É um mistério. É um mistério. A pessoa sofre, resigna e diz assim: é a vontade de Deus, pastor. É Deus que permitiu. Não, Deus não permitiu. Quem permitiu foi você, porque lá na cruz Jesus não permitiu. Muitas pessoas falam assim: Deus permitiu o diabo tocar em Jó. Não, irmãos. Leia Jó 3:25. Quem permitiu foi Jó. Deus só permitiu porque Jó permitiu. Porque Jó era um homem temente a Deus, ele era reto, justo, mas Jó não era perfeito. Em Jó 3:25 diz assim: o que eu tinha medo eu atraí e aconteceu na minha vida. E ele diz no final da vida dele lá, Jó, no final: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem e eu tenho fé. Então Jó foi provado, passou pela fornalha. Jó 3:25 diz que o que eu temia me aconteceu, o que eu receava veio sobre minha vida. Então quem que abriu brecha para o inimigo, irmãos? O medo. 2 Timóteo 1:7 diz que Deus não nos deu espírito de medo. O medo é um espírito, irmãos. O medo é uma ignorância, porque Deus nos deu espírito de fé. 2 Coríntios 4:13, Deus nos deu um espírito de fé. Tudo que não é de fé é do capeta agindo através da carne. Por isso que ele diz: não ande ansioso, não ande preocupado, porque eu já venci por vocês. Irmãos, já pensou que coisa boa é você ter a solução antes de ter o problema? Antes daquele povo chegar no deserto, já havia água preparada para eles. E antes de nós ter qualquer problema, Jesus já morreu e ressuscitou. Ele diz assim em João 16:33: não tenho medo, eu já venci o mundo. Então antes de você ficar doente, ele já te curou na cruz. Antes de você ter uma dívida, ele já te fez próspero. Antes de seu familiar ir para as drogas, Jesus já libertou a tua família. Atos 16:31. Então quando nós entendemos isto, que Jesus já venceu, e nós dizemos: diabo, Jesus te venceu, sai em nome de Jesus, ele sai, por causa da nossa fé. Agora se você falar sem fé: ó seu diabo, se não for muito incômodo, uma hora dessa aí você sai, tá bom? Desculpa eu falar assim com o senhor ficou chateado, pode ficar, tá? Mas se eu estou falando assim, se uma hora dessa, se o senhor quiser, tá? Não, irmão, não é fazer concerto com o capeta. Jesus não ficava alisando doença, nem alisando demônio. Ele dizia: sã! E no mesmo instante saía. Amém, queridos? Ele é o nosso modelo. Você crê que a tua fé está crescendo e chegando lá? É de fé em fé, de glória em glória. Isaías 19:22 diz assim: o Senhor se move através das nossas orações. Em Colossenses 1:27 diz: Cristo em nós, esperança da glória. Então o Senhor sujeitou, colocou tudo novamente sujeito a nós, em Cristo Jesus, no Espírito Santo. Veja como isso funciona. Nós vamos orar, mas eu quero que você leia. Abra a tua Bíblia em Marcos, se você puder. Aí nós vamos orar, tá bom? Você crê, amados, que o visível está sujeito à palavra de Deus? Então se você crê, diz a Bíblia, fala. Se você crê, então manifesta a fé. A fé sem obras é morta. Se você crê, então tem atitude de fé. Como é que Moisés provou que tinha fé, irmão? Porque ele abriu o mar. Como é que Josué provou que tinha fé? Porque derrubou Jericó. Assim é a fé. A fé que não produz fruto, ela é morta. Você crê que a tua fé é frutífera, irmãos? Que a tua fé é boa? Tudo que Deus te dá é muito bom? Deus não te deu uma fé meia boca. Tudo que Deus te dá é muito bom. Em Romanos 5:2 diz que através da fé nós temos acesso a Deus e Deus pode operar em nossa vida. Marcos 11, acharam, queridos? Versículo 23 e 24. Aconteceu que Jesus falou com uma figueira, e a figueira tem ouvidos. Eu não falei que Jesus falou com a febre obedeceu? Ele não falava com a doença obedecia. Ei, essa doença aí tem ouvidos. Ei, essa dor no seu corpo aí, ó,
tem ouvidos e ela escuta quando você fala com fé. Qual a única voz que ela escuta, Japa? A única voz que ela escuta é a voz da fé. A voz da fé. A fé é tão visível. A voz da fé, a palavra da fé muda circunstâncias, moléculas. Tudo pode ser mudado pela palavra da fé. Olha Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer... Quem quer dizer qualquer? Qualquer significa que é eu, você, todo mundo. Qualquer, você leu aí, 23? Qualquer um. Aí você coloca assim, eu então. Deus está falando aqui, qualquer um. Ele está dizendo assim, os pastores, os que têm título, os filhos prediletos, os predestinados. Ele diz, qualquer um. Ele está dizendo, todo aquele, tá? Você pode se incluir nesse texto aqui? Diga assim, Deus está falando de mim aqui. Olha só, porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser, qualquer que pensar, qualquer que desejar, não. Qualquer que sonhar, não. Qualquer que ficar esperando, não. Qualquer um que acreditar, não. Qualquer um que disser, dê voz à sua fé, coloque a palavra de Deus em ação. O que é palavra, irmãos? É palavra. O que é disser? É colocar a palavra em movimento. A boca fala, o coração está cheio, Mateus 2,34. Qualquer um que disser a este monte, erga-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, porque tem comunhão com Deus, tem fé no coração. Mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Preste atenção, olha só. Aqui diz assim, ó, aquele que disser e crer no que diz, o que diz será feito. Você viu, eu grifei aqui, Japa. Diz uma vez crer, está vendo, Marco Aurélio aqui? Veja esse texto aqui. Diz uma vez crer e diz 3 vezes dizer. A fé tem mais a ver com o que você diz do que com você crer. Crer é parte da fé, mas não é toda a fé. A fé, como diz Romanos 10, 9 e 10, é crer no coração e dizer com a boca. Tem gente que crê no coração, mas ele não diz com a boca. Tem gente que diz com a boca, mas não crê no coração. Se não tem 2 fios, não acende a lâmpada. O positivo e o negativo, você está entendendo? Se desconectou um, apaga a lâmpada. Dizer sem crer não funciona. Crer sem dizer não funciona. Mas se você disser e crer, será. Ele diz, se você disser que já aconteceu, parece uma loucura, não parece, irmão? Você não está vendo nada. Você está vendo, por exemplo, tudo o contrário. Você está vendo assim, ó, você está desempregado. Olha o que diz esse versículo. Você está desempregado, tem um monte de dívida. Os boletos estão caindo. Aí a Bíblia diz assim, se você disser que já aconteceu, aí, se você disser que já aconteceu, aí eu farei acontecer no visível. Quer dizer, se você crer, você vai ver. Mas a gente diz que nem Tomé, se eu ver os boletos sendo pagos, aí eu digo, agora eu sou próximo. A gente quer ver para crer. E Deus diz, se você crer sem ver, aí você vai ver. O que a gente fala, irmãos? A gente fala do que está vendo. O que o povo do deserto disseram? Nós somos gafanhotos, eles são gigantes, nós não conseguimos. Aqui no deserto está quente, não tem água, a água está amarga, não tem pão, não tem carne. Eles diziam do que eles viam, por isso eles morreram. Mas Josué e Caleb disseram o quê? Deus está conosco, Deus falou que nós vamos entrar, nós podemos. Deus... Eles falavam a palavra. Quando nós falamos as circunstâncias, nós perdemos. Mas quando nós falamos as promessas, nós semeamos no Espírito. Diz Isaías 51:3 que a palavra de Deus ela é a semente que transforma o deserto num jardim do Éden. Vamos continuar aqui. Crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo, o que ele diz ali? Tudo o que você pedir, orando, creia que já recebeu. Está no passado já. O verbo está no passado aqui, ó. Quando você orar, creia que já recebeu. Parece uma coisa de louco, irmão. Mal que diz aqui o texto 24. Creia que já recebeu. E aí vai acontecer. Ué.
creia que já recebeu e aí vai acontecer. Mas a gente diz, se acontecer aí eu creio. Mas a Bíblia fala o contrário. Creia que já recebeu, fale como quem recebeu. Está lá com o corpo doente, mas diz assim: pelas pisaduras de Cristo eu sou curado. Que nem uma vez estava ouvindo uma mensagem do pastor R. Soares, que ele falou que ele odiava usar óculos, mas ele usava porque ele precisava. E ele falou assim: eu não nasci assim, eu não acredito, eu não preciso disso, Jesus me deu uma visão perfeita. Porque Moisés ficou até 120 anos enxergando bem, desembaçado, perfeito. Então ele pegava o óculos e falava com o óculos. Jesus não falava com a febre, então ele falava com o óculos. Óculos, eu uso você porque eu preciso de você, mas é por pouco tempo, tá vendo? Você vai ver, minha vista vai sarar, eu não vou precisar de você não. Logo eu vou colocar você na gaveta e nunca mais eu vou usar você. Porque eu coloco você por um pouco de tempo, minha vista, cada dia está clareando, está melhorando. Cada dia eu estou enxergando melhor e você vai ver, óculos. Eu não preciso de você. Você me paga porque eu não quero você na minha vida. E põe o óculos. E orava, todo dia falando com óculos. Alguém chegasse perto e falava, ele ficou louco. Ficou louco, está falando com óculos. O cara está falando com óculos, está louco. Irmãos, vocês já viram que o R. Soares tem quase 70, 80 anos e ele não usa óculos, ele enxerga perfeito, longe. Por quê? Porque se você colocar a tua fé em ação e teimar, água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Mas você fica conformado. É a vontade de Deus, pastor. Geralmente quando a gente vai pegando uma certa idade, não tem mais jeito. A pessoa se conforma, mas você não é conformado, amém? Você tem fé, a Vika tem fé, eu sinto que ela tem bastante fé também. Todos nós estamos aqui na fé. Então cada um de nós tem um problema, irmão. Às vezes um tem problema financeiro, outro tem um problema na saúde, outro tem problema na família. São vários gigantes, mas você é mais forte que tudo isso em Cristo. Se você lutar, você já é mais que vencedor. Porque você não vai lutar para tentar ver se, quem sabe, você já é mais que vencedor. Jesus já venceu isso na cruz por você. Agora é uma questão de você agir como quem tem poder e autoridade. Agir como quem manda. Irmão, chega para um cachorro e fala assim: sai, Lulu. E vai para trás com medo assim: sai, Lulu. Ele vem para cima de você. Ele vem para cima de você porque você mostrou medo. Agora o dono dele fala assim: pra casinha. Ele vai que vai um chispa. Porque até o animal, irmão, ele sente quando tem autoridade. Se até um animal sente, a doença também sente e obedece a autoridade. Não fale alisando: ó Deus, se for a tua vontade eu merecer, me cura, meu pai. Não fala isso. Jesus é que merece e que pagou. Não fica alisando a doença, não. Você já sabe que é a vontade de Deus curar. Marcos 1, 40, 41 diz assim: é a minha vontade de curar. Está lá. Então você pega e diz: porque eu sei a vontade de Deus, eu vou dizer agora: doença, sai da minha vida agora em nome de Jesus. Te repreendo, te rejeito, te expulso. Sai. E vai lutando, irmão. Sai. Eles vão pensar que está louco, mas vai sair. E quando sair, aí eles vão dizer: como é que funcionou mesmo, né? Ora por mim também. Mas se quando você está lutando ali com o gigante, você está louco. Olha lá, está falando com a doença, olha lá. Sai da minha junta, sai do meu osso, sai dos meus nervos, agora sai essa dor em nome de Jesus, sai. E está bombardeando, irmão, jogando fogo. Quem que resiste ao diabo, irmão? Não é Deus. A Bíblia não diz que Deus resiste ao diabo, diz. Tiago 4, 6, 7 que diz: sujeite a Deus e você resiste ao diabo. E se você não resistir ao diabo, ele fica. Ele é atrevido, ele vem e fica. Ele põe uma dor no joelho. Você fala: é vontade de Deus. Ele fica. Mas se você disser: não, Jesus levou as dores, aqui tem guerra, meu irmão, tem o meu combate da fé. Aqui você não vai ficar calmo, não. Aqui você não vai ficar, não, porque aqui esse é tempo do Espírito Santo. Sai, em nome de Jesus, se taca óleo ungido e pede oração. E ore, põe a mão. Irmão, vai sarar. Sabe por quê? Porque Deus age em cima da sua fé. Quantos cegos havia no tempo de Jesus, irmão? Saravam por conta própria? Nenhum deles sarou por conta própria. Você sabia, irmão, que o corpo por conta própria, ele não melhora, ele só piora? É ou não é, irmão? Só um milagre que faz mudar. Ninguém acontece, vai ficar esperando. Uma dessas, Deus tem vontade, Deus está de bom humor, ele faz. Deixa o terreno baldio e fala assim: se for vontade de Deus, vai nascer um pomar aí, porque Deus é bom. Deixa esse terreno aí. Deus é bom, uma hora dessa ele faz. Não faz. Ele faz se você colocar semente, se você regar, é ou não é? Assim essa semente é a palavra de Deus.
Lucas 8:11 diz que a palavra de Deus é semente. Então quem é que semeia, irmãos? Eu e você. Quem é que dá o crescimento? Deus. Quem é que ora e unge com azeite? Nós. Quem é que cura? Deus. Por isso, coloca a tua fé em ação. Será que a tua fé está enferrujada? Será que a tua fé está lá na gaveta da tua casa? Será que a tua fé está amordaçada? Eu não falo, consegue falar. Desamordaça a tua fé e põe a voz, dê voz à sua fé. Coloque a tua fé em ação. Tudo que está contra a Bíblia começa a expulsar, a barrar, a queimar. Eu resisto com fogo em nome de Jesus. Sai da minha vida, sai da minha casa, diabo. Sai, eu te repreendo, te queimo, te derroto. Agora sai. Em nome de Jesus te repreendo. E você fala isso coberto com o sangue de Jesus, com seus pecados perdoados. Você crê nessa palavra? Se você é de Deus, você vai colocar em ação. Se não, sabe o que você vai falar? Que palavra bonita. Gostei, olha que lindo. Muito bom. E sabe o que vai acontecer de você aplaudir essa palavra? Nada. Mas a Bíblia diz em Mateus 7:24, aquele que ouve e pratica será bem-aventurado. Tiago 25 diz assim, aquele que praticar será bem-aventurado no que pratica. Se você colocar a tua fé em ação, ela vai funcionar. Mas se você ficar esperando em Deus, Isaías 30:15 diz assim, eu vou ficar esperando em você. Você esperando em Deus? Deus esperando em você. A vida passando, ó, você esperando em Deus? Deus esperando em você. Você esperando em Deus? Deus esperando em você. Porque Deus envia anjos através da nossa oração. Vamos colocar em pé e colocar nossa fé em ação? Agora, em nome de Jesus.